debate. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Juntamos hoje pela primeira vez os 5 candidatos à liderança do PSD. Desde já agradeço a vossa presença nos estúdios da RTP Madeira. Começo por apresentá-los. Sérgio Marques, Miguel Albuquerque, Miguel Sousa, João Cunha e Silva e Manuel António. A todos os candidatos solicitamos que nos indicassem alguns elementos militantes do partido que estão aqui, que fazem plateia e que agradeço. Sabem que não podem participar nem se manifestar ao longo deste debate. Elegemos para esta primeira conversa com os candidatos à liderança do PSD precisamente o relacionamento entre o Estado e a região, no fundo, a autonomia. Começo do Dr. Sérgio Marques, de acordo com o sorteio que fizemos previamente, e lanço-lhe precisamente a primeira questão. Isto numa altura em que se assiste por essa Europa fora, alguns movimentos de regiões que questionam, digamos assim, o seu posicionamento face aos Estados centrais. Pergunto-lhe se, no caso da Madeira, há essa necessidade da Madeira se questionar relativamente à República. Bom, antes de mais, permita-me que lhe dê as boas noites, que saúdo os meus colegas e companheiros sociais-democratas, que também saúdo esta audiência qualificada de companheiros do Partido Social Democrata, uma audiência qualificada que nos dá esperança no futuro deste partido. É com muito gosto que vejo todos estes companheiros aqui a acompanhar este debate. Sinto-me muito bem acompanhado e começo por responder à sua pergunta. Eu entendo que, Gil Rosa, que neste momento faz falta um novo relacionamento com a República. O nosso relacionamento com a República tem assentado ao longo destas décadas muito numa relação conflitual, numa relação confrontacional. Deu mesmo origem à expressão contencioso das autonomias. Mas fala em relacionamento, sente a necessidade de haver só uma questão de postura ou de enquadramento legal desse relacionamento? Não, eu acho que o enquadramento legal está estabelecido. Acho que é importante que evoluamos em termos de autonomia fiscal. Acho que é o grande dossiê em que devemos nos bater por mais poderes autonómicos. Relativamente ao resto, há que consolidar tudo o adquirido em termos de autonomia, que foi muito ao longo destes anos. Esta relação confrontacional com a República foi uma relação positiva, trouxe-nos conquistas, evoluímos na nossa autonomia, mas entendo que neste momento este relacionamento está perfeitamente esgotado, está ultrapassado. A República faz orelhas mocas. Mas como é que se propõe então a alterar esse relacionamento? Bom, o relacionamento tem que assentar num novo modelo, numa nova lógica, e essa lógica tem que ser uma lógica diametralmente oposta à que foi tida até agora. Essa lógica tem que assentar numa relação de cooperação, de diálogo, aberto, franco, com a República, porque acho que é essa lógica que pode restaurar os laços de confiança entre os dois lados do Atlântico. Acho que neste momento há muita entropia na relação, acho que essa relação não está a funcionar de todo, é preciso e é fundamental restaurar essa relação, porque a República não pode ser mais vista como uma adversária, a República, pelo contrário, tem que ser vista como uma parceira. Portanto, é mais Por isso é que eu digo que o novo relacionamento, Gil Rosa, tem que assentar numa parceria estratégica com a República. A República não é adversária, a República tem que ser parceira. Há muitos problemas que nós sentimos neste momento que precisam da ajuda da República. Estou-me a referir ao PAEF, à revisão do PAEF, estou-me a referir à evolução do Estatuto do Centro Internacional de Negócios da Madeira, estou-me a referir à Lei de Finanças Regionais e estou-me a referir às indispensáveis reformas estruturais que vamos ter que fazer na Madeira, ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível da administração pública, onde a República tem também já aqui uma experiência feita e que nos poderá ser muito... Matérias que vamos ter a oportunidade de falar ao longo precisamente desta conversa. Dou a palavra ao Dr. Miguel Albuquerque, precisamente colocando-lhe essa questão. Queria saudar também todos os A relação entre a Madeira e a República é só uma questão de postura ou é necessário aprofundar-se até do ponto de vista Eu queria saudar todos os legislativo? companheiros de partido aqui presentes. Eu acho que a relação com a República tem que ser instrumental relativamente àquilo que pretendemos para o povo da nossa região. Neste momento, nós precisamos, o Partido Social Democrata, de apresentar um novo horizonte de esperança para o nosso povo e a questão do relacionamento com a República é uma questão estratégica para a Madeira. Como qualquer projeto político para o futuro que o partido apresente, tem que ser estratégico. Neste momento,
esta relação conflitual dos últimos anos levou, de facto, a perdas de meios para a região. Lembro da revisão da Lei das Finanças Locais, onde perdemos, em 2007, perdemos cerca de 267 milhões de euros. Lembro-me do problema do PIDAC entre 2005 e 2009, onde, de facto, os Açores foram beneficiados em mais de 130 milhões de euros do que a Mas isso Madeira. foi por falta de capacidade negocial da região? Nós precisamos de encetar, desde logo, uma discussão. Para onde é que a Madeira quer ir? Isto é a questão crucial. E, neste momento, a Madeira, nos próximos anos, tem que aproveitar uma oportunidade de ouro que está intrinsecamente ligado ao futuro do nosso país, que é a circunstância de todo o relacionamento, a grande concentração do comércio mundial e do intercâmbio energético vai se situar na bacia do Atlântico. Quer queiramos, quer não. O acordo comercial, neste momento, que está prestes a ser celebrado entre a Europa e os Estados Unidos, vai fazer com que metade do PIB mundial e 40% do comércio mundial circule aqui no Atlântico. E isto é fundamental para o futuro do nosso país. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Porto de Sines, e é fundamental para ganhos de escala que a Madeira precisa de ter, e o país precisa de ter, como um grande centro de trade internacional, ou seja, de comércio internacional, de finança internacional e de empresas energéticas. A grande questão é como fazer isso. Temos que no passado o argumento é de que o Estado não nos ouvia, portanto há uma ideia de que existe um certo centralismo na República. Nós temos que conjugar aquilo que são os interesses nacionais com os interesses da Madeira. E nos próximos anos esses interesses em muitas áreas serão coincidentes. É evidente, para as empresas portuguesas que se querem internacionalizar, ou para a finança portuguesa, ou mesmo para as empresas europeias, a região, a Madeira, neste momento, é a região atlântica mais bem posicionada e mais bem infraestruturada. E é preciso lembrar uma coisa. Não são as águas territoriais, estamos aqui a falar da possibilidade de nós criarmos aqui uma Câmara de Comércio Interatlântica com os nossos parceiros, que neste momento, alguns do CLP e Cabo Verde e São Tomé e Açores, e mesmo Canárias, no sentido de ficarem sediadas aqui. Portanto, a necessidade da reforma fiscal é uma necessidade não só da Madeira, como uma necessidade nacional. Porquê? Porque eu não estou a ver, nem percebo, como é que as empresas nacionais vão se internacionalizar em outros países, tendo aqui a Madeira como um potencial interlocutor e, sobretudo, como uma espécie de plataforma fundamental para o futuro. Essa questão fiscal é uma questão que vamos falar também ao longo deste debate, resta um dos temas para abordarmos. Passo agora ao Dr. Miguel Sousa e coloco-lhe a mesma questão. Este relacionamento com a República é uma questão só de postura ou é necessário aqui algum enquadramento legal, o tal aprofundamento da autonomia que muitas vezes se fala? Ora, cumprimentar os meus colegas aqui de painel e de candidaturas e lhes dizer que tenho a certeza que esta disputa assim que vai ser para melhorar o PSD. O PSD, no fim destas eleições internas, será melhor do que nunca. E nós todos vamos contribuir para isso. Em segundo lugar, dar aqui um ponto de ordem, que é o facto de ser o único candidato que tenha um programa. Todos sabem o que eu vou dizer aqui, está escrito. Portanto, então falo do que é que diz o seu programa relativamente a esta matéria. Já lhe vou dizer, e tudo o que eu vou ouvir é uma surpresa, porque eu não posso ir procurar em qualquer fonte de informação. Mas em relação àquilo que você perguntou, eu devo dizer que isto é muito fácil, o que nos interessa com o Estado é a autonomia, e dentro da autonomia, a autonomia fiscal e a autonomia orçamental. Já temos autonomia orçamental, só que essa sem autonomia fiscal não serve para nada. Nós temos uma autonomia das despesas e precisamos também de uma autonomia das receitas. Não se pode encarar as despesas sem saber com que receitas contamos. Acontece é que estamos, por acaso, num momento histórico em que duas regiões europeias procuram, através de um processo de separatismo, aquilo que nós estamos aqui à procura através da autonomia. E não há dúvida que essa é a diferença. Estamos à procura do mesmo, só que uns vão pela via dos referendos, outros vão pela via da negociação. Mas essa negociação que implica, naturalmente, depois consagrar isso em lei. Exatamente, em lei, e provavelmente, ainda que não seja necessário, naquilo que eu entendo, na própria Constituição. Então, no fundo, dar mais poderes à região, é isso que reclama? Sim, poderes em termos de autonomia fiscal. Foi isso que a Escócia ganhou. O referendo da Escócia, a independência, perdeu o referendo quando o Reino Unido ofereceu a autonomia fiscal à Escócia. E agora na Catalunha a mesma coisa. O governo espanhol já ofereceu a autonomia fiscal
e, portanto, o conteúdo Mas é da isso que está a discussão... sugerir em relação aqui à Madeira, que a Madeira tenha uma espécie de algum levantamento Não, em eu relação à acho que há República? dois passos. Um é este da negociação. E eu, no meu programa, falo num pacto fiscal. Encontrar um pacto, um compromisso histórico entre a Madeira e o Estado para que nos entendamos em relação às matérias que são importantes e é matéria financeira. Portanto, aí não tenho dúvidas que é este o caminho. Agora, não vamos ficar a vida toda aqui em dificuldades, não vamos viver com graves problemas financeiros, só que Portugal não nos quer dar autonomia fiscal. A certa altura vamos ter que encontrar outros veículos e outros caminhos e outras formas de disputa. Dr. João Cunha Silva, também naturalmente, enfim, a sua opinião relativamente a esta matéria, o que é que entende por relacionamento que deve existir entre a Madeira e o Estado português, a República? Bom, em primeiro lugar, devo cumprimentar todos os companheiros que se candidatam à liderança do PSD e todos os outros companheiros de partido que se dispuseram a cá vir fazer-nos companhia esta noite. Eu devo dizer que é fundamental, por um lado, termos no papel garantido um estatuto de autonomia que é dos mais avançados da Europa e se calhar do mundo. Mas depois é preciso conteúdo para esse estatuto, isto é preciso que o Estado cumpra com as suas obrigações, coisa que nem sempre acontece. E aí temos vários tipos de problema. Primeiro, qual é a ocasião certa para esgrimirmos argumentos que façam com que o Estado concorde connosco. Neste momento, não creio que seja um momento próprio, atendendo à dificuldade porque passa o Estado português, para reivindicarmos muita coisa junto do Governo Central. Mas há questões de princípios. E há questões de princípio que nós nunca devemos deixar de defender. Há a questão da lei tributária, que parece unir todos os candidatos como uma questão fundamental. A questão da saúde e da educação, que eu, depois de tiver a oportunidade, voltaria ao tema. Vamos falar a questão mais à do frente aumento também. do poder legislativo regional, porque se não temos condições financeiras e o Estado não tem possibilidades de nos dar condições financeiras suficientes, então que nos dê a possibilidade de legislarmos com liberdade, por forma a encontrarmos soluções para a nossa vida no futuro. Mas neste momento Ora, a Madeira, estas três questões... a Madeira neste momento já tem, do seu ponto de vista, instrumentos do ponto de vista legal para poder concretizar esses avanços ou ainda é preciso... Não, estas três questões são questões que são dependentes de terceiros, isto é, dependentes de negociação com terceiras pessoas. E nós não podemos ficar dependentes em relação ao futuro da vontade ou da boa vontade ou da má vontade de terceiras pessoas. Mas a Madeira tem sabido também aproveitar, a sua autonomia. A União Europeia. Diga? Pergunto-lhe se a Madeira tem sabido aproveitar a autonomia que já tem. Bom, em algum sentido, sim. Em algum sentido, sim. Noutros sentidos, ficamos aquém. Isto é, por exemplo, a região autónoma da Madeira tem poder tributário próprio. Limitado, é certo, mas já tem. E, no entanto, nunca foi usado, dadas as condições financeiras em que estávamos a viver. A Madeira está agora com esse poder tributário suspenso por conta do PAEF, mas tinha a possibilidade de criar impostos, teve a possibilidade de adaptar os impostos nacionais à região, não o fez por causa das condições financeiras ou porque nessa altura não foi uma opção política. Mas já há muito tempo que tem esse poder tributário próprio no Estatuto. É por isso que eu digo que uma coisa que é o que está escrito no papel, outra coisa é a realidade depois, como se comporta o Estado para com a região. Repare, há uma questão que eu acho clarificadora. O Estado, por exemplo, a única verba que canaliza para a região são os custos de insularidade. Os chamados custos que advêm da autonomia, de sermos uma região autónoma e que vêm através da Lei de Finanças Regionais. Mas, por exemplo, o Estado nunca nos paga os chamados custos com a regionalização dos serviços. Nunca nos pagou. E está previsto na lei também, no Estatuto Político Administrativo. O que é que isto significa? Quando o Estado transfere para a região um serviço, devia fazer acompanhar a transferência desse serviço com os respectivos custos financeiros. Falaremos mais daqui a pouco precisamente dessa questão, desde o nomeadamente da educação e também da saúde, a tal regionalização que aconteceu, enfim, de acordo com aquilo que está também aqui a referir, vamos mais à frente falar disso. Dou a palavra ao Dr. Manuel António também sobre esta questão do relacionamento entre a região e o Estado. Fala-se aqui muitas vezes em algum conflito, fala-se também de alguns poderes que a Madeira tem e que eventualmente não os tem aproveitado na sua plenitude. Antes de mais, deixem-me cumprimentar não só os colegas, companheiros, candidatos, também os militantes que estão na sala, os militantes que estão na sua casa e os madeirenses em geral. Para todos, esta questão da sucessão do PSD é decisiva. E eu tenho a certeza que nesta sala está, para além do futuro presidente do PSD Madeira, o presidente da região autónoma da Madeira, porque ganharemos as próximas eleições e com maioria absoluta.
Quero dizer que a questão do relacionamento com a República é uma questão estrutural, decisiva. A sorte dessa relação vai se refletir na vida concreta dos madeirenses. Não é só uma questão de autonomia, embora a autonomia seja fundamental para consolidar as soluções também no relacionamento com o Estado. Eu quero dizer que, na minha ótica, esta questão tem de ser vista na ótica da resolução dos problemas concretos da população. Quando há muita gente com dificuldade, temos de encontrar as soluções internas, mas também no relacionamento com a República, para dar qualidade de vida às pessoas e resolver os principais problemas que os afligem, nomeadamente o emprego e uma carga fiscal muito dura, excessiva, que é insuportável durante muito tempo. E, portanto, no relacionamento com a República, o objetivo é de arranjar instrumentos, meios, para resolver estas questões. E eu tenho uma proposta concreta sobre esta matéria. Em matéria de lei das finanças regionais e de transferências para as regiões, os madeirenses têm de ser tratados como portugueses, como os outros portugueses. E para isso é preciso que o Estado transfira para a região, para cada madeirense, o mesmo que gasta com cada português, deduzidas as receitas próprias que são cobradas na região. E fiz as contas e esta fórmula que tem grandes vantagens em relação ao modelo atual. Passaríamos de 170 milhões de euros para mais de 450 e como é que milhões se de euros. propõe Isto é concretizar fundamental porque mantém e respeita a autonomia, e faz resolver, porque inclui na fórmula os custos com a saúde e com a educação, e faz interessar o Estado na sorte das nossas receitas. Mas como é que pretende concretizar Porque isso? quanto mais receitas a Madeira tiver, menos o Estado tem de transferir. E como é que se propõe concretizar isso? Obviamente numa via negocial, com o Estado, mas também começando na própria região. Esta questão é tão fundamental que deve unir todos os madeirenses, incluindo os principais partidos. Deve haver consenso à volta destas questões, que depois possam ser transferidos para a Assembleia da República, para junto ao Governo da República, como uma posição comum dos madeirenses, que não nos deve dividir, deve nos unir, porque é fundamental que a autonomia deixe de ser apenas para pagar e passe a ser também para criar instrumentos para podermos satisfazer as necessidades da população. Vamos falar de relacionamento financeiro, é um outro tema que vou lançar aos candidatos. Começa agora desta vez pelo Dr. Miguel Albuquerque. Nesta altura, enfim, a Madeira tem uma dívida que o Estado que está obrigado a pagar, até por força do PAEF. Pergunto se a região deve reivindicar ao Estado o perdão dessa dívida. Não, nós temos diversos instrumentos, em primeiro lugar, para solucionar a questão. Mas, neste momento, é importante dizer que há diversas soluções no sentido de impedir que a dívida, ou o serviço da dívida, o que você está a pagar de juros, que é dinheiro gasto, não gasta na riqueza, é criar riqueza, não mete na economia, existem diversas soluções. Como você sabe, neste momento, uma das soluções que já foi adotada através do plano de ajustamento financeiro foi a conversão da dívida comercial em dívida financeira. Sabe que o Estado emprestou à região 1,5 milhões de euros e tem 1,1 milhões de euros que entrou como substituição da dívida comercial pela dívida financeira. Mas é fundamental neste momento que a região, na questão da dívida, seja tratada em função daquilo que o próprio Estado português tem conseguido. Eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, como você sabe, o Estado português está a efetuar operações de troca de dívida soberana, por exemplo, nos mercados internacionais. O último, um dos que fez foi em dezembro de 2003, onde conseguiu, através de uma operação de 6,6 mil milhões de euros, por exemplo, protelar dívida que se vencia em 2014 e 2015 para 2017 e 2018. Com uma grande vantagem, ganha novos prazos de maturidade e, sobretudo, também ganha um abaixamento da taxa de juros. Isto permitiu, de facto, uma folga a Portugal de 25%. Portanto, nós temos a possibilidade de pegar em parte da dívida da Madeira e fazer a troca, neste momento, no mercado internacional. Acho Tudo que isso, voltamos àquela questão, é preciso negociar. Temos que negociar, mas tem outra solução. Por exemplo, porque é que há a possibilidade também, e por que não, de emissão de dívida pública regional através de títulos, com aval do Estado e com a garantia do Estado, distribuindo esses títulos no mercado, mesmo junto dos bancos credores, junto dos particulares e da nossa diáspora. Porque é que os nossos credores, sendo credores neste momento, banca e Estado,
podemos colocar dívida pública regional, títulos de dívida pública regional, por exemplo, no mercado. Outra solução, que eu acho que é importante, podemos também estudar a hipótese de incluir a própria dívida regional como a dívida soberana, através de produtos bancários, na própria operação de troca com o BCE, dando como colateral ou como garantia esses títulos e recebendo em contrapartida liquidez barata, como está a acontecer com a dívida soberana. Outra situação que temos que levar em linha de conta é a própria possibilidade de integrar parte da dívida, que não estamos a falar da dívida financeira, mas dívida, por exemplo, das 46 sociedades públicas regionais, estamos a falar, por exemplo, de sociedades de desenvolvimento dessas infraestruturas em fundos de investimento e rentabilizar essas infraestruturas através de fundos de investimento. Isto é tudo um trabalho que tem que ser feito e temos neste momento a possibilidade de subir, devido ao cumprimento que foi feito, o próprio rating da dívida pública regional, porque isso é fundamental para a avaliação dos mercados. E posso dizer que neste momento há a possibilidade, por exemplo, neste empréstimo de 1,5 milhões de euros, de não só reduzir o spread, como podemos negociar com o Estado a prorrogação do prazo de pagamento. Vamos ouvir também a opinião do Sérgio Marques relativamente a esta questão da dívida, no fundo, como resolver este problema da dívida da Madeira. A melhor forma de resolver o problema de uma dívida é incentivar o crescimento Pagar, não é? económico. Isto é fundamental. E este é que é o problema. Repare, eu há pouco leia que a dívida do país não seria de 130% do PIB se o crescimento em Portugal tivesse sido idêntico à média europeia. Em vez dos 130%, teríamos apenas 66% de dívida se tivéssemos crescido, pelo menos de acordo com a média europeia. Ora, isto diz tudo sobre a solução para a dívida. Se nós não crescermos, vamos andar aqui eternamente em soluções tipo aquelas que foram acabadas de apresentar pelo Miguel Albuquerque. E não é isto que eu quero. O que eu quero é evidente, vamos ter que pedir aos candidatos que, obviamente, vamos ter que gerir a dívida, vamos ter que ir protelando a dívida, vamos ter que ir estendendo prazos de maturidade, vamos ter que ir negociando melhores taxas de juros. Aliás, um pouco o que a República fez com os credores representados pela Troika. Ao longo de toda a vigência do programa da Troika, de acordo com o memorando de entendimento, foi isso que fomos fazendo. Fomos ganhando credibilidade perante os credores e fomos tendo condições para ir melhorando as condições para ir amortizando e pagando a dívida. Agora, a grande solução para a dívida é, de facto, o crescimento económico. E essa é que é a questão fundamental. Nós temos que encontrar na nossa região um novo paradigma de desenvolvimento económico. Mas acha que há condições para a Madeira crescer com esta dívida que tem nas suas costas? Perdão? Se há condições para a Madeira crescer economicamente, como refere, com este peso de dívida que tem? Eu acho que isso não é impedimento. O país tem 130% de dívida por comparação com o produto interno bruto e está a dar sinais de recuperação, está a dar sinais de crescimento, está a dar sinais de que é capaz de contrariar o aparecimento de desemprego. Nós não estamos condenados à estagnação económica. Nós temos condições, se adotarmos as políticas corretas, para crescer economicamente. E esta é que é a questão. É preciso, de facto, um novo paradigma de desenvolvimento económico e social que ponha a economia regional a sair da estagnação em que se encontra. Esta é a questão decisiva, porque, de facto, se nós formos capazes de crescer economicamente, a dívida automaticamente começa gradualmente a diminuir. Portanto, a solução é essa de fazer crescer a economia. Portanto, não vê aqui que haja uma necessidade de voltar a renegociar com a República. Portanto... É óbvio que sempre que o crescimento não é de um momento para o outro, não cai do céu, não é um passe de mágica. É preciso políticas, é preciso credibilidade na instalação, na implementação dessas políticas. E, entretanto, é preciso, obviamente, ir gerindo a dívida e ir tentando obter as melhores condições para gerir essa mesma dívida, através das melhores taxas de juros, através da extensão da maturidade dos prazos, negociando até com a República um tratamento mais favorável para essa dívida. dívida. Ouvi também a opinião do Manuel António relativamente a esta questão do relacionamento financeiro, da dívida, como resolver esta questão, que nesta altura tem o peso que tem na economia da região e nos madeirenses. Esta é uma questão fundamental, porque afeta e afetará, se não for bem resolvida, a qualidade de vida dos madeirenses, o seu emprego e a sua estabilidade. E para isso achamos que devemos ter diferentes enfoques nesta questão. Em primeiro lugar, alguma renegociação da dívida. O Estado emprestou-nos, ou vai-nos emprestar, 1.500 milhões de euros. Nós não podemos ser um cliente do Estado.
O Estado tem de nos tratar como região, como povo, e em função disso tem, em relação a esta parcela, de renegociar essa dívida, criando melhores condições de pagamento, que inclusive, imagine-se, o Estado cobra uma comissão de gestão como se fôssemos um banco ou uma empresa vulgar. Isso tem de ser alterado. Mas temos de atacar o crescimento económico. Isto é fundamental. Temos de apostar nas atividades que sabemos fazer bem, nomeadamente o turismo, também na agricultura, na indústria, nas pescas, mas em particular no turismo, onde temos uma capacidade de crescer muito grande e um know-how e condições naturais muito fortes. Mas isso, de certa forma, já não se faz? Já se faz, mas tem de ser considerada, consagrada como nossa principal atividade económica. E eu proponho que em 4 anos dupliquemos o valor afeto por parte do Orçamento Regional à promoção da atividade turística, que hoje é de 9 milhões e deve passar com um crescimento médio de 25% ao ano para 18 milhões. Mas acha que o problema do turismo da Madeira é uma questão só de promoção? Não, temos de aproveitar a nossa diáspora, a imigração, o investimento estrangeiro, mas também é preciso aumentar as receitas sem aumentar os impostos aos madeirenses, até descendo-os, nomeadamente nas transferências de Estado, como propus há pouco, e também no aproveitamento integral e eficiente das transferências da própria União Europeia. Como olhou para esta questão do PAEF? Como resolver o problema deste programa e pós-PAEF, digamos assim? Neste momento, o PAEF tem a sua vida limitada a 2015. A grande questão é o pós-PAEF e as limitações que a região terá ao nível da dívida, ao nível do endividamento. E por aí é fundamental, para enfrentarmos esta questão, crescermos economicamente e renegociarmos aquilo que pudermos em termos de dívida. Não é substituindo ou emitindo nova dívida que resolvemos o problema. Temos até nos próximos anos, por um lado, aumentar a receita para reduzir a dívida e aumentar as receitas oriundas que não dos madeirenses e dos contribuintes madeirenses para, de preferência, até começar paulatinamente a reduzir os impostos aos madeirenses. Ouvi também agora a opinião de João Cunha e Silva relativamente a esta questão do relacionamento financeiro, do seu ponto de vista, como é que se deve estabelecer esse relacionamento, resolvendo a questão da dívida da Madeira? Eu vou tentar responder de forma sintética a questões que nos levariam muito tempo a discutir cada uma delas, mas há 3 hipóteses. Ou o Estado paga a dívida da Madeira e assume-a, que é pouco provável, ou estende-a no tempo, ou garante-nos os recursos que nós precisamos para fazer face a esta situação. E há 3 tipos de recursos que dependem do Estado e dependem de conversações que temos que fazer com o Estado e com as instituições europeias, como há pouco disse. A lei tributária ou o poder fiscal próprio, a questão da educação e da saúde. Só com a questão da educação e da saúde e com o poder tributário próprio, a educação e a saúde leva-nos metade do orçamento regional. Se tivermos poder tributário próprio não limitado como temos até agora no Estatuto, podemos ir muito mais além. E aumentar o poder legislativo para encontrar soluções de avulso que nos vão permitindo encontrar recursos. Mas há outras hipóteses para além destas que dependem de terceiras entidades e dependem da República ou da União Europeia. A reestruturação da dívida, naturalmente, como já se falou aqui. A reestrutturação dos próprios serviços da administração pública. A questão dos fundos imobiliários para metermos o património regional e tantas infraestruturas que há aí, inclusive elevadas, miradores, que não se falou e que se pode falar, um regime fiscal de exceção, tipo cartão Gold, que pode ser majorado aqui na região autónoma da Madeira, a questão do Centro Internacional de Negócios, a concessão à SDM, que acaba em 2017, mas tem que se estabelecer uma estratégia já em 2015, o tratamento que temos de dar em relação ao 4º regime, que está para resolver até a final do ano, a eventual procura de uma solução dos sobrecustos para os transportes, para atrairmos mais empresas, designadamente as industriais, para o Centro Internacional, como fizemos com o sistema de incentivos ao funcionamento e, inclusive, se conseguirmos garantir mais receitas, negociar de alguma forma todas estas questões que estou aqui a dizer, é possível, inclusive, diminuir o IRS à população, por forma a impulsionar a economia e conseguir com isso, tudo isso que um efeito multiplicador. Tudo isso que está a dizer quase que depende de terceiros, portanto não depende da região. Ainda não acabei. Há o turismo também. E o turismo é
importante. Mas é importante junto com tudo isto. Agora, temos que perceber, e eu vou dar aqui um exemplo, não por o meu colega Manuel António estar aqui, mas porque é igual a verba que é destinada no orçamento da região à agricultura e ao turismo, para dizer que depois a repercussão em termos de PIB e de criação de riqueza, na agricultura é de 1,9, chega aos 2 talvez, e no turismo é de quase 30%. Temos que adequar a estrutura pública regional de hoje em dia ao que se vai produzindo, ou que as áreas específicas vão produzindo de riqueza. Resumindo e concluindo, há diversos patamares para encarar isto. Um primeiro patamar, negociar a dívida propriamente dita em diversos tempos, como aqui se foi dito. Outra forma é negociar com o Estado questões que não estão na nossa mão, que dependem deles, mas que nos podem ajudar, dar uma ajuda muito Que já grande falamos a médio aqui, de e longo certa forma, de prazo. negociação. E depois questões concretas têm a ver com o que a gente tem e com o que a gente vai encontrar no dia que qualquer um de nós se sentar na cadeira de Presidente do Governo. Vou colocar agora a mesma questão ao Dr. Miguel de Sousa, relativamente a esta questão da dívida da região. Ora, Como resolver este isto problema? não é uma questão de palavras, é uma questão de números e devíamos tratar as coisas com os números que a realidade impõe. É isso que as pessoas querem saber. Nós não é? precisamos de Coisas um com orçamento. propostas concretas, não é? Nós precisamos de um orçamento de 1.500 milhões por ano para pagar o nosso orçamento, para pagar os juros que a partir de 2016 vêm aí, que são 200 milhões de euros por ano, para fazer a manutenção e os pequenos investimentos que a Madeira pode ter. E só temos 800 milhões. Precisamos de 1.500 e temos 800 milhões, ou seja, faltam-nos 700 milhões, quase dobrar as receitas atuais. Ora, o que se percebe por aqui é que não vem nada disso. O Dr. Manuel António disse os madeirenses tratados como os outros portugueses, mas ele aceitou o PAEF, ele está num governo que aceitou o PAEF, que nos põe a ser muito maltratados e principalmente pior tratados Todos do os que estão aqui aceitaram, não é? Fazem parte todos do mesmo os partido. restantes portugueses. A fórmula que ele apresentou dá 200 milhões, foi ele que disse, de 170 para 400. Dá 230 milhões de receita adicional. Ora, nós precisamos 700 milhões. E isto paga-se com dinheiro. Isto não se paga com conversa. Então diga nem por como é que plano, paga. nem adiante. Diga como é que paga. Você visse o meu programa e você já Está bem, sabe. mas para quem não que viu, já as pessoas que nos ouviu estão a ver... E que já ouvi, eu proponho duplicar as receitas fiscais da Madeira. Proponho através de uma autonomia fiscal, que propõe a flexibilidade fiscal, a redução do IRC, a redução dos outros impostos e atrair empresas como os outros países e regiões europeus fazem. Malta tem 51 mil empresas. Se nós tivéssemos 10 mil empresas e já tivemos 6 mil empresas, perdemos com o Sócrates. Perdemos com o Sócrates 6 mil para 1.640, mas se nós tivéssemos 10 mil empresas, 20% do que Malta tem, e nós podemos ser tão bons como Malta, nós recebíamos imediatamente 750 milhões de euros de impostos. Era exatamente o que nós precisávamos. Passávamos dos 800 para os 1.550 milhões de euros. Ora, é, portanto, uma questão de obter a capacidade legislativa para criarmos um pacto fiscal de flexibilidade fiscal competitiva, porque se os outros países e as outras regiões arranjam essas receitas, a Madeira também vai arranjar. Vou colocar uma outra questão, lançar um outro tema aos 5 candidatos do PSD. Começo aqui agora, desta vez, por Dr. Manuel António. Vamos falar de um estatuto fiscal próprio, uma coisa que se tem reivindicado aqui na região. Do seu ponto de vista, é necessário a Madeira ter esse estatuto fiscal? É, em absoluto. Esse é um instrumento fundamental para dotar a Madeira e os madeirenses e a nossa autonomia dos instrumentos que são fundamentais também para corresponder às necessidades e às responsabilidades que a região assumiu. Nós hoje cumprimos funções que são do Estado. A educação, a saúde, a generalidade dos sectores estão-nos entregues. O Estado não paga, porque não transfere as verbas equivalentes às responsabilidades que transferiu, nem deixa adquirir esses meios. E o Estatuto Fiscal adaptado à nossa realidade, o Estatuto Fiscal da Madeira, seria o instrumento capaz de nos habilitar a ter soluções. O Dr. Miguel de Sousa apresenta as suas, eu apresento uma que tem a bondade daquelas que ele apresenta e não tem os riscos associados às mesmas. Vamos a ela. Porque eu não acredito
que nenhuma empresa que possa vir para a Madeira com aquele modelo não possa vir também com um centro internacional de negócios devidamente ajustado, nomeadamente correspondendo e satisfazendo as negociações que estão em curso para o quarto regime, alterando os plafões, aumentando-os, melhorando o tratamento dos benefícios fiscais, alargando a novas áreas, nomeadamente na energia, e criando a capacidade de atração no Centro Internacional de Negócios que ele precisa. E mas quando se fala no Estatuto Fiscal próprio, que todos defendem... Ao beneficiar a República também com as nossas receitas, obrigará a República a negociar e a aprofundar o Estatuto do Centro Internacional de Negócios, que é fundamental para o aumento. Mas quando se fala em Estatuto Fiscal próprio, imagino que o telespectador lá em casa, as pessoas estão aqui, querem saber se vão pagar menos impostos. O senhor está em condições de garantir que com o Estatuto Fiscal próprio em Madeira teria essas condições? Com o fim do PAEF e com a criação de receitas alternativas, nomeadamente as que propus para o incremento económico na área do turismo, da imigração, do investimento estrangeiro e também da melhoria do relacionamento financeiro com o Estado, quem nos dera conseguir aumentar os tais 300 milhões de euros que eu falei há bocadinho, na minha ótica, há condições para, a partir de 2016, começar a reduzir a carga fiscal paulatinamente, e nomeadamente o IRS, que já pode ter, a partir dessa data, com o fim do PAEF, que limita ou nos obriga a ter as mesmas taxas fiscais, a partir de 2016, recuperamos uma banda agora de 20% e parte dela, na minha ótica, e fica esse compromisso, já pode começar a ser recuperada a partir de 2016, reduzindo o IRS aos madeirenses. Vou passar agora também a palavra ao Dr. Sérgio Marques, relativamente a esta questão. Também defende a necessidade de um Estatuto Fiscal próprio? Eu acho que estamos a elaborar num erro, não estamos a falar em Estatuto Fiscal próprio, porque nós já temos um Estatuto Fiscal próprio. Sistemas, enfim, há quem estamos a falar regime, de um caminho em direção a uma no fundo, a região ter mais poderes nessa matéria. Autonomia fiscal. Esta que é a questão essencial, porque de facto nós temos um poder tributário previsto na Constituição, mas que é extraordinariamente limitado. A Constituição diz que a Madeira exerce o seu poder tributário de acordo com a lei e, infelizmente, nunca houve até hoje um consenso ao nível da República, na tal relação entre a República e a região, para estabelecer esse sistema fiscal desenvolvido em decorrência do que está previsto na Constituição. Portanto, eu acho que é fundamental nós avançarmos, darmos passos largos no sentido de uma plena autonomia fiscal. Eu próprio, em 2010, em julho de 2010, escrevi um artigo em que propunha que olhássemos para as ilhas britânicas do Canal, que são ilhas que têm uma plena autonomia fiscal na sua relação com o Reino Unido e também com a União Europeia, e acho que estas ilhas podem nos servir de exemplo. Agora, as coisas não se conseguem de um dia para o outro. A plena autonomia fiscal, que de certa forma está implícita no programa do Miguel Sousa, não se consegue de um dia para o outro. Repare, nós levamos 15 anos a conseguir que o Centro Internacional de Negócios tivesse as tais 6 mil empresas. 15 anos para chegarmos às 6 mil empresas. E essas 6 mil empresas foram atraídas com uma fiscalidade na base da taxa zero. Enquanto que agora a taxa são 5%. É a taxa que vigora no Centro Internacional de Negócios. Portanto, isto não é abanar uma árvore de patacas e temos o assunto resolvido. Ponto de vista, não é um passo de mágica. Isto não é um passo de mágica. Não se resolve os problemas assim. E, portanto, é preciso, de facto, fazermos este caminho, mas termos a consciência que este caminho é um caminho longo, é um caminho que se faz caminhando, como se diz, não é? E que leva tempo. E que impõe a necessidade de um acordo com a República, que eventualmente até passe por uma revisão constitucional. E sabemos quão difícil é conseguir uma revisão constitucional. E, por outro lado, há também uma outra questão que é fundamental. Nós só teremos plena autonomia fiscal para jogar em Bruxelas se também tivermos plena autonomia financeira. E aqui há também muito que se lhe diga. Há muito que se diga relativamente à autonomia financeira. Nós só podemos aparecer em Bruxelas invocando uma plena autonomia fiscal se comprovarmos perante Bruxelas que não dependemos de um Estado, que temos condições para caminhar por nós próprios. E aí também ainda falta muito.
Fica então a sua opinião relativamente a esta matéria. Vou pedir agora também a opinião do Dr. João Cunha Silva relativamente a esta questão do sistema fiscal próprio. São fintas. Todos vão falar sobre o mesmo tema. Eu devo dizer que em relação a esta questão do sistema fiscal, é como diz o Sérgio Marques, a gente já tem o poder tributário próprio. A questão é que está limitado. Está limitado, mas temos alguma coisa. E enquanto não se arranjar o outro, que, como diz o Sérgio muito bem, envolve terceiras pessoas e, portanto, pode demorar muito mais tempo do que se prevê, nós temos é que ter um programa adequado àquilo que temos. E esse programa adequado àquilo que temos tem que contar é com este poder tributário que neste momento temos. E este poder tributário que neste momento temos, as pessoas podem dizer que é insuficiente. E é, para a minha perspectiva, que na minha perspectiva devemos alargá-lo o máximo possível. Mas tem margem para ser melhor aproveitado. Neste momento temos. Mas temos alguns problemas que advêm das limitações naturais deste poder tributário que nos foi atribuído. E, portanto, devemos continuar a batalhar para ter mais. Agora, não podemos é ficar à espera que esse poder que vem aí se chegue no dia em que as pessoas vão ter que começar a exercer funções como membros do governo ou presidentes do governo. Nessa altura temos que contar com aquilo que temos. E o que temos é mais realista pensarmos naquilo que temos e fazer contas sobre isso, sem nunca deixar de defender a tese correta, que é de termos um poder tributário próprio mais alargado. Mas também continuarmos a debater com o Estado a questão da saúde e da educação. E continuo a dizer que a saúde e a educação leva-nos metade do orçamento regional. E, portanto, também seria de uma ajuda preciosa caso resolvêssemos isso estabelecendo relações positivas com o Estado. Mas devo dizer, qualquer avanço que aconteça nesta matéria tem que ter a envolvência do Estado. Por exemplo, eu acho que temos que pensar muito bem, todos nós, se formos governo na altura, o que fazer ao contrato de concessão com a SDM em 2017. Eu, na minha opinião, tenho dúvidas do que se deve fazer. Por exemplo, a SDM, neste momento, tem 25% da região e 75% de um grupo privado. É basicamente uma empresa privada. O que acontece, por exemplo, hoje, na distribuição de dividendos, a região, este ano, recebeu 900 mil euros, o grupo privado recebeu 2 milhões e 700 mil euros. A região deve aumentar o seu capital? Não, a questão é esta. A questão é esta. Vamos continuar com este contrato de concessão? Vamos mudar o contrato de concessão? Ou não vamos fazer contrato de concessão e a região vai assumir esta responsabilidade? Estrategicamente temos que pensar já, porque isto vai acontecer já em 2017. Todas as opiniões são legítimas. Todas as opiniões são legítimas. Mas eu acho que se o Estado, por exemplo, fizesse parte da estrutura acionista da SDM, se calhar tínhamos conseguido mais depressa muito mais resultados, porque é o Estado que negocia junto da União Europeia. Não é a região autónoma que negocia junto à União Europeia. Aliás, a região não pode negociar junto à União Europeia. E se o Estado tivesse interesse no Centro Internacional de Negócios, efetivo, com uma participação, por exemplo, que eu não estou a dizer que vai ter, mas digo que era uma mera hipótese, se calhar estaria interessado e se calhar teria de nos tratar de outra forma que não tratou. Resumindo e concluindo, só para resumir, eu sou apologista do novo poder tributário para a região. Mas temos de ter em consideração que temos algum. E é com esse algum que vamos viver durante algum tempo. Dr. Miguel Sousa, também, qual é a sua opinião relativamente a esta matéria? Densa para tratar. Tem 3 minutos para tratar. E desde logo temos que começar por uma ponta. Vamos aqui à questão de Bruxelas. A intervenção de Bruxelas, no caso da nossa situação tributária, fiscal, em matéria de Zona Franca, é um embuste. Nós só vamos lá porque nos fazem, ou criaram, e nos obrigam a um regime de subsídios, de subvenções de Estado às empresas que é inaceitável. Nenhum outro centro internacional europeu tem este regime dos plafons, que é absolutamente incrível como se autoriza e se encaixa a nossa Zona Franca nisso. Em relação à SDM, eu sei o que é que se faz. Diga. Na minha opinião, extingue-se, acaba-se, porque eu não percebo. Porque é que uma empresa estrangeira vem para aqui e paga 5% de IRC e uma empresa madeirense paga 23%. Extingue-se a SDM, mas mantém-se o Centro Internacional. Porquê é que há aqui dois regimes? A SDM é uma empresa que apenas promove a Zona Franca. Eu não preciso da SDM para promover a Zona Franca. O Governo fazia isso? Posso fazê-lo com qualquer outra entidade e até posso pôr o próprio Governo a fazer isso diretamente.
Portanto, não há aqui 75% e 25%, portanto, extingue-se. O passo de mágica do Dr. Sérgio Marques. Ele diz que a minha proposta, não há passos de mágica e, portanto, a minha proposta, digamos que demoraria mais do que eu talvez esteja a fazer crer. Agora, o crescimento económico pelo qual ele quer chegar às receitas fiscais é um passo de caracol. Porque nós, no turismo, temos 4 milhões e 800 euros, 4 milhões e 800 mil euros de receitas de IRC num ano. Todos os hotéis juntos. Vamos dizer que são 5 milhões para facilitar. Então, se eu dobrar, são 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é amendoins, nisto não conta para esta conta. Se formos à agricultura e duplicarmos a agricultura, também passa para aí de 2 para 4 milhões de euros. Ora, nós precisamos de 800 milhões de euros e um fala de 5 milhões de euros e o outro fala de 2 milhões de euros. Não dá para o crescimento económico. Se nós dobrarmos o número de hotéis, de camas, temos 30 mil camas, se passarmos para 60 mil camas, nem sei onde a Câncer vai fazer, é dobrar, passa de 5 milhões de euros para 10 milhões de euros. Ora, nós estamos a falar de centenas de milhões de euros e esta discussão depois passa por 10 milhões de euros. Isso não resolve nada. Temos que estar conscientes que o problema é grave e que temos que ir para uma solução que, mesmo que não dê nenhum passo de mágica, tenha a capacidade de trazer a dinâmica financeira para nós suportarmos e acha que isso é suficiente para dinamizar a nossa economia? Olha, daqui a 2 anos não se pagam salários, porque com os 200 milhões de euros de juros que temos que pagar e só temos 800 e precisamos de 1.500 milhões, como é que se vai pagar? Onde é que vão se encaixar essas despesas que são obrigatórias de fazer? Não vai haver. Não vai haver. O meu passo de mágica é muito melhor que outros passos de caracol. E o seu passo de mágica, como enfim, utilizando a sua expressão, é suficiente para fazer com que a economia da Madeira mexa? E na minha opinião, permite que as empresas madeirenses paguem a mesma fatura fiscal que as empresas estrangeiras, que é como deve ser. Não deve haver 2 regimes competitivos. Então, se eu instalar uma fábrica de sapatos na Zona Franca, paga 5%. Se eu instalar a fábrica ali nos Correios, já paga 23%. Mas porquê é que não há igualdade fiscal? Porquê é que não há igualdade de competitividade? Porquê é que não é posto na mesma base? Fica então essa questão. Vou passar também, naturalmente, vou passar a palavra também ao Dr. Miguel Albuquerque relativamente a esta matéria. Qual é também a sua opinião? Sistema fiscal, vamos voltar ao início, quando eu disse que era fundamental entender o futuro da Madeira em termos instrumentais. E o relacionamento do Estado está uma das questões onde esta questão é de facto instrumental. E porquê? Eu ainda no outro dia encontrei um ministro e disse que o Centro Internacional de Negócios da Madeira pagou ano passado 123 milhões de euros de impostos, apesar de todas as vicissitudes que passou, era responsável por 12% do investimento estrangeiro em Portugal. E é essencial que este Centro Internacional de Negócios esteja aliado àquilo que é a estratégia da economia portuguesa na sua internacionalização. Volto a frisar isto é muito importante. Neste momento é essencial, e vamos discutir, como muito bem disse o João, o 4º regime. Esse 4º regime tem que ser discutido, levando em linha de conta 2 pressupostos fundamentais. Primeiro, aquilo que é a necessidade essencial de aumentarmos a receita fiscal, e não há dúvida que o regime do Centro Internacional de Negócios e qualquer regime ligado a este tipo de atratividade é fundamental para aumentar a receita fiscal da Madeira sem pôr em causa o seu equilíbrio e a sua fragilidade ecológica. E, por outro lado, também é essencial para quê? Para o Estado português, para o país, atingir aquilo que é um dos desiderados fundamentais da política, que é a internacionalização, o aumento das exportações e a internacionalização das empresas e da finança portuguesa e europeia também. Porque é preciso não esquecer que, e volto a frisar aqui a posição estratégica, nós temos que pensar a médio e a longo prazo quase a vocação da Madeira. E neste momento nós estamos situados numa posição estratégica onde podemos ser, de facto, através do país e através da própria região, um veículo fundamental de internacionalização das próprias empresas europeias nos novos mercados. Doutor, mas isso não são propostas e soluções
que lá está, que serão para médio, enfim, a longo prazo, mas aquilo que os para médio, madeirenses e aquilo que as pessoas ouvem querem soluções para os problemas que têm esta é uma hoje. questão crucial, está-me a pôr a questão sobre a atratividade fiscal. Eu acho que é uma questão crucial neste momento. E volto a frisar, porque da mesma forma que estava aqui a discutir a questão do turismo, por exemplo, o turismo não pode ser medido em função do PIB, porque o turismo gera efeitos multiplicadores na economia, na nossa economia, cerca de 700 milhões de euros. É evidente que podemos aumentar, da mesma forma que também temos de discutir a agricultura em função do PIB, porque é essencial do ponto de vista da manutenção dos nossos equilíbrios a todos os níveis. Agora, há uma questão que é esta. A questão, e que muito bem aqui o Miguel colocou, se necessário termos receita para manter quer o serviço da dívida, e há alguns anos que o serviço da dívida não vai atingir 200, mas 400 milhões, por isso é que eu disse que era fundamental renegociá-la, é também importantíssimo para a manutenção do funcionamento da administração pública regional e para assegurar os serviços essenciais de saúde e de educação à nossa população. Precisamente saúde e educação é o próximo tema que vou lançar, enfim, para a conversa com os candidatos à liderança do PSD. Começo pelo João Cunha Silva neste tema, relativamente à regionalização, que já falamos aqui de saúde e também da educação. Os tais custos, quem paga, fala-se num balanço de 8 mil milhões. Há muitos anos, quando começou este processo de autonomia, desde 1976, que regionalizamos todos os serviços com o coração bem perto da boca. Isto é, nós tínhamos que satisfazer as necessidades básicas de uma população com grandes carências e quisemos ter o poder nas nossas mãos rapidamente para poder satisfazer essas necessidades. Até aqui, tudo bem. O problema é que hoje, colocada a questão das dificuldades com que estamos vivendo, pensa-se o que é que poderá ter falhado nas negociações que fizemos em relação à transferência de serviços aqui para a região autónoma da Madeira. E eu não tenho dúvidas nenhumas que nós teríamos agora que voltar a renegociar a questão dos custos dos serviços transferidos. E isto não é uma questão inventada para negociar com o Estado. Isto é uma questão que está na lei. Há duas coisas que estão na lei. É os custos da insularidade e os custos com as transferências dos serviços. Ora, quando regionalizamos todos os serviços, salvo os últimos que já se tratou disso, nunca se renegociou a respectiva transferências financeiras. Eu há uns anos, há uns 10, 12 anos, estava em Canárias e eu vi uma discussão entre o Governo Regional de Canárias e o Governo Central que me pareceu primitiva, porque nós aqui na Madeira já tínhamos tudo regionalizado, que era a regionalização das estradas. E o Governo de Canárias não aceitava a regionalização das estradas porque não chegava a acordo na respectiva contrapartida financeira. Ora, nós nunca negociámos essa contrapartida financeira com nenhuma transferência de serviços. Significa que a região não soube negociar nessa altura? O Estado transfere a educação e a saúde, não transfere os custos que tinha com esses serviços e o que é que acontece? Faz um bom negócio, livra-se dos serviços e livra-se dos custos. Aconteceu o mesmo recentemente com as câmaras e com as autarquias da região, quando o Estado transferiu para as autarquias competências e não transferia as respectivas contrapartidas financeiras. Ora, isto gera, se nós negociarmos isto, os senhores e as senhoras vão dizer com razoabilidade, mas isso leva muito tempo, o Estado não está disponível para isso. Mas se tivesse, nós íamos buscar quase 700 milhões de euros ao orçamento regional, como diz a E acha que é possível fazer uma negociação dessas com retroativos? Mas sejamos justos e equilibrados no nosso raciocínio. Dirão que nós ficamos com as receitas dos nossos impostos. Pois então façamos contas às receitas dos nossos impostos e fizemos contas aos custos do serviço e o remanescente era dinheiro que o Estado tinha que haver para nós. Mas isso era uma discussão a ter, tal qual como vamos discutir o poder tributário próprio, como vamos discutir o poder legislativo. São questões que dependem do Estado e da União Europeia. Por exemplo, esta questão que o Miguel falou há pouco, de estender o regime do Centro Internacional de Negócios à Madeira toda, é uma questão que tem problemas com a União Europeia, designadamente com os Assuntos de Estado. E é preciso negociar. Que se não for Vou ter que dar a palavra ao outro candidato. Só a concluir, que se não for o que está previsto no Estatuto Político Administrativo e o que está previsto para a Zona Franca, o resto tem problemas de Assuntos de Estado. Temos que Doutor Sérgio Marques, a sua opinião relativamente a estas matérias, saúde e educação, devem ser a tal transferência deve ser, relativamente acompanhada de a esta transferências matéria, eu financeiras. estranho muito que só agora, ao fim de uma data de anos sobre a regionalização da saúde e da educação, tenhamos acordado para esta matéria. Olha, foi quando eu estudei. Eu acho de facto isto bastante estranho, porque a saúde e a educação estão regionalizadas há quantos anos?
há muitos anos. Está regionalizado há muitos anos. E convivemos bem com essa regionalização e com o atual regime, até agora. Apenas agora, quando estamos com a corda ao pescoço, em termos financeiros, é que achamos que a República deve pagar estas responsabilidades. Isso eu não acho que deve. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque a autonomia, para mim, representa responsabilidade. Imaginemos como seria se a Madeira fosse um território independente. Nós sujeitar-nos-íamos à humilhação de irmos pedir a quem? Para pagar as nossas contas de educação e de saúde. Então, nós queremos ser mais autónomos e, em simultâneo, vamos favorecer dependências, mandando para a República as nossas contas de saúde e de educação. Isto faz algum sentido num quadro, não vê legitimidade de uma plena autonomia, num quadro em que a autonomia também significa responsabilidade. E quando, como o João Cunha Silva dizia há pouco, nós temos a integralidade da coleta dos nossos impostos e, em cima disso, temos mais uma verba significativa para cobrir custos de insularidade. Isto há aqui qualquer coisa que não bate certo. E temos que refletir largamente sobre esta matéria, porque eu, de facto, tenho fundadas dúvidas sobre a assunção pela República dos custos com a saúde e com a educação, quando já nos transferem a totalidade dos impostos. Para isto acontecer, qual é a percentagem dos impostos que vamos ter que abdicar? Porque é o que a República nos irá dizer. Bom, então querem que nós paguemos a educação e a saúde, mas então, e os impostos que vos transferimos? Mas é que a educação, e a saúde têm políticas que são transversais, são nacionais, portanto não são exclusivas da Madeira. Portanto, a Madeira, em algumas matérias, não pode decidir. Portanto, tem que as aplicar. E, portanto, tem que arranjar dinheiro para isso. Não acha que o Estado deva, já que decide a nível nacional, também deva comparticipar do ponto de vista financeiro? Sim, o Estado tem que comparticipar, mas não ao ponto de transferirmos as contas para o Estado. Porque eu acho que isso isso é desvalorizar a nossa autonomia, criar dependências. Nós queremos aprofundar a autonomia ou queremos criar mais dependências? Se mandamos as contas para a República, estamos a criar dependências. Se fôssemos um Estado autónomo ou um Estado federado, nós não tínhamos a possibilidade de pedir à República que nos paguem as nossas contas. Nós andamos um pouco aqui a achar que nos vão pagar as contas. E acho que esta cultura é uma cultura perniciosa. Porque é uma cultura que faz com que os problemas não estejam nas nossas mãos. Nós temos que resolver os problemas através das nossas soluções, também ao Manuel António relativamente a esta matéria. E não através dos outros. Muito obrigado. Se me permitem, foram produzidas uma série de afirmações de assuntos muito relevantes que eu tenho de voltar aos mesmos. Esta discussão, perdoem-me a imodéstia, mostrou que eu tenho razão na proposta inicial que fiz quanto ao modelo de transferências da República para a região, porque considera na despesa do Estado a educação e a saúde. Logo, o Estado cumpre a sua obrigação e deduz aos valores a transferir as receitas próprias, logo resolve o outro conjunto de equações que foram feitas. Quanto ao Centro Internacional de Negócios, eu penso que podemos assentar num consenso, é que todos consideram fundamental o sucesso do Centro Internacional de Negócios, maior ou menor, para o futuro coletivo dos madeirenses. E a minha proposta é a seguinte: se é assim tão fundamental, vamos todos nos assentar, não só no PSD, mas na comunidade em geral e com os outros partidos da oposição, e vamos apresentar uma revisão constitucional cirúrgica, dedicada apenas e só a esta questão que nos une e possa unir na Madeira e depois, por via dos respectivos partidos políticos, um consenso também a nível nacional para, na Assembleia da República, vamos à educação e à saúde. Quanto à questão do futuro do Centro Internacional de Negócios, eu não tenho dúvidas que deve ser feito a respectiva exploração diretamente pela região autónoma da Madeira, sem o Estado, sem privados. A questão é tão fundamental que deve ser dirigida e gerida pelos madeirenses através das vamos para não esgotar também o seu tempo e não falar de educação e de saúde. Suficientes para o defender e aprofundar o seu sucesso. Quanto à questão da saúde e da educação, é um direito dos madeirenses que o Estado assuma a sua responsabilidade. E não há dúvida que a Constituição acomete ao Estado a mesma responsabilidade e nós temos o direito de exigir. É preciso negociar e apresentar propostas concretas como esta fórmula para as transferências entre o Estado e a região que eu acabei de apresentar. Mas acha que deve-se fazer, por exemplo, estas contas do chamado deve e do haver
com não é retroatividade, por exemplo, a região tem reclamado 8 mil milhões. A questão não é deve haver. A relação entre a República e a região não é uma relação contratual, é uma relação política. Somos todos do mesmo Estado. E não há dúvida que os direitos fundamentais têm de ser cumpridos pelo Estado. E o Estado, a saúde e a educação são direitos fundamentais que têm uma expressão muito grande ao nível orçamental, são 60%. E quando se fez a regionalização, na altura é verdade que não se tratou das correspondentes contrapartidas financeiras, mas também é verdade que politicamente ou por via do regime legal, de vez em quando havia acréscimos de transferências que permitiam cobrir estas despesas. E hoje isso não sucede. E já que falamos em situações concretas, deixem-me dizer que aqui há uns 6 anos, o Ministro da Agricultura, Dr. Jaime Silva, na altura Ministro da Agricultura, propôs-me que fosse regionalizado o IFAP, um serviço do Estado que tem delegação na Madeira e que é importante na aplicação de fundos comunitários. E eu recusei precisamente porque ele recusava-se a transferir os meios, queria apenas transferir a despesa. E nós recusamos, na altura fui alvo de críticas, hoje, pelos vistos, estava certo. Miguel Albuquerque, saúde e educação, quem deve pagar? Acérrimo defensor da recuperação do sistema regional de saúde, que já foi um sistema de excelência, e que temos todas as condições em diálogo com os profissionais e tendo uma política certa para o sector recuperar a excelência. Não é isso que estamos a discutir agora, é mais a questão de quem pagar e, portanto, a educação região deve assumir os custos da saúde e da educação. Eu já vou explicar porquê. Porque nada deles está auditado. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, da educação. Era bom sabermos quanto é que a região gasta mais por aluno, por exemplo, do que a média nacional. E o problema que se passou foi este. Nós fizemos as infraestruturas escolares, criámos um sistema de educação e, neste momento, o grande desafio que nós temos para a Madeira e para os dirigentes futuros da Madeira é que a qualidade do nosso ensino seja superior à média nacional ou que seja um ensino de excelência, porque os nossos jovens, e nós temos essa vantagem da proximidade, temos uma autonomia, e essa autonomia deve servir para dar aquilo que é mais importante hoje para as novas gerações, que é uma educação de excelência. E nós devemos gastar o dinheiro necessário para dar essa educação. Porque se nós tivermos... Mas vai haver. Mas temos que fazê-lo. Portanto, não podemos abdicar agora em função de erros que foram cometidos ou negligências que foram cometidas, no sentido de termos um sistema de educação adequado. E eu gostaria de auditar quanto é que se gasta mais aqui por aluno do que no continente. E saber porque é que os resultados aqui na Madeira são inferiores em muitos aspectos à média nacional. Segunda questão, o Serviço Regional de Saúde também gostava de saber como é que um sistema, que foi um sistema considerado de excelência, foi o melhor sistema de saúde do país, neste momento está, de facto, com graves deficiências. O problema do dinheiro, o problema da organização, o problema da falta de diálogo, o problema das políticas erradas. Portanto, isto é fundamental. Portanto, esse é o diagnóstico. Soluções? As soluções é mantermos o financiamento desse sistema, encontrarmos as vias para a recuperação dos membros nas duas áreas. E a região, neste momento, não está indigente. A região tem que apresentar, e nós temos que apresentar soluções para o futuro da região. E cabe-nos a nós fazê-lo. Agora, não podemos é dizer, olha, nós não podemos pagar, vamos entregar ao Estado. Então entregamos tudo ao Estado. Esta não é a solução. Nós temos que ter estratégias no sentido de encontrar os caminhos. E a questão da educação, volto a frisar, é uma questão essencial para o futuro da Madeira. Não se brinque com isto. Os nossos jovens têm uma desvantagem de estarmos numa região ultraperiférica. Precisam, de facto, de uma compensação a nível da formação. E o Serviço Regional de Saúde deve ser um serviço que, neste momento, caminha, segundo a minha perspectiva, precisa de uma inversão e de políticas, precisa de diálogo e precisa, sobretudo, de entendimentos com todas as classes profissionais e com a população. Porque nós temos as condições de retomar um serviço de saúde que já foi e deve ser de excelência de serviço à população. Miguel Sousa, quem deve pagar a educação e a saúde? O Estado ou a região? A região, sem dúvida nenhuma, o orçamento regional também, sem qualquer dúvida. Aliás, este caso, desta que o João Cunha Silva falou, de Canárias, eles não têm a regionalização de determinadas matérias, como as estradas, mas também não têm as receitas. Nem têm as receitas, nem têm a gestão. Aqui eu não percebo como é que nós íamos gerir a saúde e a educação e o Estado ia pagar, mas com base em que critério? Então a nossa saúde ia ser melhor, igual, pior, mais bem gerida do que a do continente e depois eles é que pagavam. Em Espanha,
quando não há autonomia, não há receita, nem há despesa. A autonomia não toca. Ora, se nós temos aquela opção de fazer políticas de cada um dos setores da vida económica e social da Madeira, é contribuindo, é pagando e assumindo as responsabilidades e pagando. Até porque nós fizemos a melhor das regionalizações. Nós primeiro regionalizamos as receitas todas. A Madeira, a primeira regionalização que teve foi transferências fiscais todas para a Madeira. E o Governo Regional ficou a abarrotar de dinheiro. Ao princípio, o Dr. João António Gonçalves, que era o secretário regional das Finanças, era o homem mais poderoso de Portugal. Ele tinha o dinheiro todo e não tinha despesa nenhuma, não havia nada regionalizado. Foi com esse montão de dinheiro, tipo patinhas, que fez com que vamos lá todos às regionalizações e regionalizou-se tudo. Porque também era a contrapartida de termos ficado com todas as receitas. Não se ia ficar com as receitas e não ir ficar com as despesas. É aqui o que me incomoda, é ver que se quer continuar a depender de Portugal, mas de Portugal no sentido do orçamento de Portugal. O Dr. Manuel António apresenta uma forma que são transferências dentro da lei das finanças regionais. Outro, pronto, pagam a saúde e pagam a educação. Portugal é pobre, Portugal não tem dinheiro para resolver os seus problemas. Não, tem uma agonia permanente, tem 131% da dívida em relação ao seu PIB. Portugal não pode ajudar ninguém. E não só não pode ajudar, como não pode contribuir para com alguém. E, portanto, nós não podemos ficar aqui à espera, ou Portugal dá e vamos ali ao seu ministro e alguém vai pagar e depois vamos ver, adiamos, estendemos, prolongamos. Isso não é qualquer das situações boas. Eu aceito duas situações na relação da Madeira com o Estado, só duas. O resto é autonomia, em termos e matéria financeira. A primeira é a déficit. Se eles no continente vivem com déficit, nós também temos que viver com déficit. Não vão eles agora andar a gastar mais do que podem e nós andamos aqui a fazer de pobres e desgraçadinhos e não poder a coisa. A segunda é os juros iguais. Os juros e as condições das dívidas têm de ser iguais. Não posso estar eu a negociar com o Banif ou com qualquer outro banco e depois está o Estado com outra força e outra capacidade, a negociar condições muito melhores para o Estado do que aquelas que nós negociamos para a nossa dívida. Ora, é tudo dívida pública. Ela deve ser tratada por igual. Portanto, as contratações financeiras do Estado devem ser estendidas à Madeira. E o déficit, quem vive com déficit, nós vivemos com déficit. Se eles não vivem com déficit, nós não vivemos com déficit. Vamos avançar então para o último tema, com os candidatos do PSD. Vamos falar da lei das incompatibilidades, Dr. João Cunha e Silva. A Madeira deve ter nesta matéria um sistema diferente daquilo que existe a nível nacional? Permita-me que só diga uma coisa para esclarecer o que aqui foi dito. Ninguém defendeu que a educação e a saúde passasse para o governo português. O que foi dito é que há uma norma na lei que diz que o Estado deve pagar os custos com a transferência dos serviços e nunca pagou. E eu só estou a constatar, de forma ideal, tal como o Dr. Miguel Sousa faz na defesa acérrima de um poder tributário próprio alargado, eu também digo que este argumento da educação e da saúde pode ser jogado para cima da mesa, mas que não vai ser conseguido logo no dia que formos eleitos, que qualquer um de nós presidente do governo. Vamos à questão das incompatibilidades. Para isso, temos de ser realistas, e eu há pouco apresentei as medidas que podem ser tomadas no dia seguinte. Mas isso não significa que não defendamos questões como o poder tributário próprio, como esta da educação e da saúde, mas não para transferir a educação e a saúde para o continente. Lei das incompatibilidades. A lei das incompatibilidades. Eu anunciei, quando apresentei a minha candidatura, que haviam algumas questões que eu teria que obrigatoriamente negociar com os partidos, todos, designadamente os da oposição. Por exemplo? O prestígio do Parlamento, a lei de financiamento, a lei eleitoral. E é esta, agora, que me fala da lei das incompatibilidades. Eu não tenho dúvidas nenhumas que essas são questões cruciais, não é do Estado, é da região, que requerem um entendimento alargado entre todos os partidos. Mas acha que a Madeira deve ter uma lei diferente da República ou igual? A lei terá, a Madeira terá a lei que se for resultado do entendimento entre todos os partidos da região. Pode ser, eu não tenho que ter uma lei, se eu sou autónomo, não tenho que ter uma lei igual à que está no continente. Pode ser melhor, ou, isto é, mais aberta ou mais fechada do que a do continente. Eu não faço questão que seja igual. Tem que ser uma lei adequada aos tempos que correm.
uma lei adequada ao prestígio do Parlamento, que ao fim e ao cabo estamos a falar da lei das incompatibilidades dos deputados. Porque os membros do Governo já são incompatíveis, os membros da Câmara, os presidentes da Câmara exemplo, também. o senhor defende que na Madeira... Estamos a falar de lei de incompatibilidades dos deputados, é isso que penso que se está a referir. Mas o senhor defende, por exemplo, que na Madeira os políticos devam acumular pensões com salários? Isso vai resultar desta negociação que se vai fazer com todos os partidos. Eu não acho que isso é um problema de consciência de cada um e eu não me vou pronunciar sobre isso, obviamente. O que eu acho em relação... Mais um ponto em relação a esta matéria, porque se calhar já não tenho oportunidade para dizer. Em relação às questões das subvenções vitalícias, eu não sei como é que se chama, os subsídios de reintegração, eu acho que os tempos que correm requerem alguma reflexão sobre isto. Mas há uma coisa que eu defendo. Os direitos adquiridos não devem ser lesados. As pessoas tinham determinadas perspectivas e acho que isso não deve ser lesado. Agora, fica então a sua admito que toda a discussão é possível por forma a adaptarmos estas coisas aos tempos que correm, às dificuldades que temos e apresentarmos em conjunto com os outros partidos uma Vamos lei também, que seja digna e que naturalmente, saber a opinião dos dignifique seus o colegas de partido. Manuel António, também qual é a sua opinião relativamente a esta questão? Devo dizer que sou muito sensível a esta questão da transparência na vida pública e o meu paradigma é simples. Deve haver uma clara separação entre a política e o resto das atividades, em particular qualquer interesse económico ou outro de grupo. Só há um interesse relevante, que é o do povo, da população madeirense. E nesta matéria, ressalvo também, quanto à questão das incompatibilidades, que não acho que deva haver, em substância, uma diferença entre as incompatibilidades, nomeadamente dos deputados, porque aos governantes já se aplica, entre os deputados madeirenses e os do resto do país. No dia a dia não há nenhuma diferença. Aquilo que é proibido lá fora também deve ser proibido na Madeira. Quanto aos direitos associados a uma vida política, eu devo dizer que acho que não há profissão, nem pode haver a profissão de político. Há uma passagem na política, maior ou menor. Os direitos adquiridos, obviamente, que são para respeitar, mas para o futuro, tendencialmente, os políticos devem ter os mesmos direitos do que qualquer cidadão. Faço só um esclarecimento. Por via da idade e por via do ano em que entrei em funções públicas, já não sou abrangido por essas mordomias. Portanto, se ganhar as eleições no PSD, se for presidente do governo, vai propor que a Assembleia altere esta lei que vigora atualmente na região, a lei das incompatibilidades. Sim. Porque é contra, por exemplo, que haja uma subvenção vitalícia para quem tem 12 anos no cargo público? Insisto que estou a respeitar e temos de respeitar os direitos adquiridos. Em relação ao futuro, o regime deve ser idêntico àquele que existe no resto do país. E acha que esta é uma matéria que deve ser negociada com todos os partidos? Deve haver aqui um consenso o mais alargado possível? Ou, na eventualidade, por exemplo, ter uma maioria absoluta é suficiente para o PSD decidir? Obviamente que ouviremos, no âmbito daquilo que é o nosso paradigma, que em questões essenciais deve haver um acordo entre os partidos principais. Mas, obviamente, que se houver posições diferentes, esta será a minha. Se for presidente do governo, enfim, do PSD, mexe, por exemplo, no Estatuto Político-Administrativo? A questão do Estatuto Político-Administrativo é uma questão complicada, porque a partir do momento que há iniciativa legislativa, perdemos o controle do processo. Porque quando a Assembleia da República introduz alterações, existe o direito de audição da Assembleia Legislativa da Madeira, mas já não existe o poder de controle do processo. E essa é também uma alteração que devia ser feita. E, portanto, tudo será feito em função desta circunstância que coloca em risco, ou pode colocar em risco, os objetivos da região. Vamos agora ouvir também a opinião de Miguel Albuquerque relativamente a esta matéria. Lei das incompatibilidades, Madeira deve ter uma lei igual à nacional? Eu acho que temos que olhar para a realidade em que vivemos. Neste momento vivemos uma sociedade empobrecida, uma sociedade onde as pessoas estão a atravessar graves dificuldades de desemprego, pobreza, e neste momento é fundamental acabar com um conjunto de mordomias que não tem nenhum sentido na vida pública regional. Por isso, sou favorável à abolição de um conjunto de privilégios que não são compatíveis nem com a sociedade em que se vive, nem muito menos com o estatuto que o político deve ter. Segundo lugar,
Acho também que é importante aprofundar um conjunto de incompatibilidades, designadamente a ligação entre os negócios e a política, a acumulação de reformas e vencimentos. Acho que os políticos devem dar o exemplo, devem optar por um quando estão em exercício de funções, e sou favorável ao alargamento de um conjunto de incompatibilidades, desde que não prejudique uma coisa, a possibilidade de não se criar dependentes da política, porque o problema muitas vezes é que é importante que as pessoas que estejam no exercício dos cargos públicos saibam ou tenham uma profissão fora da política para depois não ficarem uns gatos amestrados e subservientes porque não têm outra opção de vida e não possam falar livremente naquilo que entendem. Portanto, acho neste momento que é fundamental aprofundar as incompatibilidades, introduzir regras de transparência na vida pública e acho que isso não tem nenhum problema e acho que o PSD deve dar exemplo nesta matéria. E acha que essa é uma matéria prioritária para uma próxima legislatura? Eu acho que é uma matéria prioritária, não é para a próxima legislatura, para a vida pública hoje e para a vida política na região e no nosso país. Porque se os políticos não dão o exemplo, o que é que o cidadão vai pensar? Nós, neste momento, temos que fazer o possível e o impossível para prestigiar a democracia. A democracia é um regime muito frágil. O nosso regime autonómico, democrático, é muito frágil, porque é um regime que depende de uma coisa essencial, que é o consenso e o consentimento dos cidadãos. E, nesse sentido, as pessoas têm que acreditar neste regime político como o melhor regime para a gestão da sua vida pública, para a res pública. Doutor Sérgio Marcos, também a sua opinião relativamente a esta questão das incompatibilidades? Gil Rosa, infelizmente a Madeira é um território de exceção a nível nacional relativamente às incompatibilidades, mas não apenas relativamente às incompatibilidades. Eu não entendo porque é que apenas na Madeira há um regime menos apertado de incompatibilidades, tal como também não entendo que apenas na Madeira ainda estejam em formação direitos a subvenções vitalícias e a subsídios de reintegração, porque a República revogou o sistema em 95, já lá vão quase 10 anos. Os Açores, na mesma altura, revogaram o regime das subvenções vitalícias e dos subsídios de reintegração. Tal como também não entendo que apenas na Madeira haja a possibilidade de acumular pensões com salários. Nós somos uma terra de privilégios e isto não faz qualquer sentido. O Estatuto Político Administrativo não pode servir para justificar estes privilégios e este Estatuto de exceção. Para mim, o Estatuto Político Administrativo serve para defender as populações, não serve para nos defender a nós, políticos. Não serve para defender a classe política. Portanto, esta questão, para mim, é muito clara. Há que acabar com este regime de privilégio que em 3 vertentes existe na Madeira. Porque se não acabamos, é a própria autonomia que fica desacreditada. E depois somos nós que andamos a clamar por mais autonomia, sempre por mais autonomia, por aprofundamento da autonomia, e somos nós próprios que andamos a dar machadadas nessa própria autonomia, porque a autonomia fica desacreditada aos olhos da opinião pública, aos olhos dos madeirenses e dos porto-santenses. Esta é a questão essencial. E, portanto, isto tem que acabar urgentemente, porque senão é a própria autonomia que está em risco. E a autonomia foi um bem demasiado precioso, custou demasiado a conquistar, é uma aspiração que foi histórica dos nossos antepassados e nós não podemos desacreditá-la assim por tão pouco. E ainda por cima, para privilégios que não têm de todo, nesta conjuntura, qualquer justificação. Mas, no fundo, é uma questão de moralização da classe política na Madeira. Perdão? De moralização da classe política na Madeira. É óbvio. Eu ando a dizer que é preciso uma liderança pelo exemplo. No momento de tantas dificuldades para a população, no momento em que se cortam salários, em que o desemprego atinge níveis como nunca vistos na região, e há uma classe política na região que deveria dar o exemplo e que não dá. Mas acha Como que é que nós podemos há aqui uma mistura Gilberto, entre negócio e política, por exemplo, demasiado evidente? Desculpe, deixe-me continuar na minha linha de raciocínio. Como é que nós podemos mobilizar uma comunidade para os desafios do desenvolvimento se, entretanto, essa liderança e a classe política que gere essa comunidade não dá o exemplo? Há aqui uma disfunção gravíssima que impede qualquer perspectiva de desenvolvimento. E, portanto, esta questão é uma questão de regime autonómico que deve ser tratada urgentemente. E eu não entendo de todo porque é que o Partido Social Democrata ainda não resolveu de uma vez esta questão. Fica também a sua opinião, Dr. Miguel de Sousa, também relativamente a esta matéria. O Partido Social Democrata resolveu mal, porque nós já andamos aqui nisto há dezenas de anos. Penso que o Manuel António é o mais recente, mas também já está há algum tempo e, portanto, aqui não há virgens.
O que é preciso, Não é dinheiro. o que é preciso nós termos a consciência é de que nós temos que ser o exemplo. E a classe política, não só dentro do Partido Social Democrata, como nos outros partidos, até porque são eles que mais levantam a voz, por isso se calhar deviam ser aqueles que, pelo menos à vista, devessem ser os melhores nas práticas da transparência, e não o são. É óbvio que eu não concordo com isto do político de profissão, mas também depois diz que se ele não é político de profissão, mas depois também não pode ter outra profissão. Não se sabe, está aqui que ter algum equilíbrio. Mas as Até porque questões não se resumem até a porque as isso, não é? pessoas, se não vão ser políticos de profissão, têm que saber fazer alguma coisa. Têm que ter uma formação, têm que ter uma carreira e não vão entrar na política quando saem da escola. Vão entrar na política quando são úteis à sociedade, depois de saberem alguma coisa, depois de terem algum contributo para trazer, com experiência, para a vida política, porque só de jovens e de inexperientes não se consegue trazer depois o trabalho e a produtividade que a política e a atividade política exige. Quanto à lei, é muito simples. E para mim, a lei nacional serve, eu cumpro a lei nacional e, portanto, se alterarem a lei nacional, olha, nessa matéria eu também passo a concordar. Acho apenas que faria uma coisa que era, na prática, nos governantes, sempre que houvesse uma alteração de património, eu obrigava a fazer a respectiva publicidade, mas era a única E alteração em relação a isso. nestas questões que existem ainda, relativamente às subvenções vitalícias, que existem para quem exerce cargos durante 12 anos, ou Pois, por exemplo, os eu subsídios de reintegração, que só existem na aceito Madeira. aquilo que o Cunha Silva disse, mas também percebo que perante as dificuldades, perante a pobreza que se vai criando quase na generalidade das famílias e das dificuldades financeiras pouco que passam, há que cortar, e o cortar é em alguns abusos, em algumas coisas a mais. E talvez essas subvenções estejam a mais neste momento. Porque não podemos pagar, isto é um problema de dinheiro. Nós andamos aqui a discutir e a falar, mas isto é um problema de dinheiro, ou pode ser ou não É um problema de pode dinheiro, ser. como também já E quem falamos não aqui, tem, também não de tem alguma vícios, moralização da classe quem não política, tem, muitas vezes. Quem não tem vícios, muitas vezes nem é só uma questão de moralidade. É não há dinheiro. Nós não temos dinheiro para tudo o que é moral. Portanto, não há dinheiro, não há, temos que cortar. Mas é isso que as pessoas não entendem, não há dinheiro para um lado, mas depois há quem acumule salários com... E temos que ser justos. A mim custa muito menos que cortem nas subvenções políticas do que cortem nas reformas dos idosos. São pessoas que precisam, estamos a falar de valores mais reduzidos, cortar numa subvenção política é capaz de dar para 10 ou 20 idosos, terem mais alguma coisa. Isso é uma questão de justiça, acredito que cada um fará da sua maneira. Eu no meu programa eu falo disso e digo que vou repor as reformas que foram cortadas aos pensionistas. Nós ainda temos algum tempo e vou dar precisamente mais um minuto a cada um no final deste programa, precisamente para me explicarem um bocadinho o vosso lema de candidatura. Peço por Manuel António que uma das frases que tem usado muito é o nosso compromisso. O que é que quer dizer com isso? Nosso compromisso com o povo. Esta candidatura nasceu no meio do povo, dirige-se ao povo. Eu considero-me uma pessoa idêntica à generalidade da nossa população, com as mesmas experiências. Tenho até desempregados na família. Tenho uma sobrinha que recentemente emigrou para ter ocupação como enfermeira e, em função disto, sinto que conheço os problemas da população e que tenho condições para lutar pelas soluções e para criar ânimo e esperança à nossa população que bem merece e bem precisa. É esse o seu compromisso. É este. Também a mesma questão, coloco ao Miguel Albuquerque, renovação é o seu lema, que quer dizer o quê? Eu acho que o PSD enfrenta agora encerrado um ciclo político e, sendo o PSD um partido liderante na nossa sociedade, precisa de se renovar para enfrentar esse novo ciclo político. Nós temos quadros no partido, temos que mudar e renovar esses quadros, temos que renovar e mudar um conjunto de políticas e temos que renovar e também mudar um conjunto de atitudes perante a nossa sociedade, perante as novas gerações. Portanto, o Partido Social Democrata sempre foi um partido tradicionalmente irreverente, um partido intrinsecamente popular e um partido que soube ser um partido de vanguarda ao longo de toda a sua existência. E neste momento penso que é essencial introduzirmos no nosso partido essa renovação. Essa renovação não significa excluir pessoas, significa, de facto, injetar no partido de sangue novo, novas ideias, como estamos agora aqui a discutir, e, sobretudo, termos a noção
de que temos grandes possibilidades não só de conduzirmos a região para novos grandes objetivos no seu desenvolvimento, mas, sobretudo, continuarmos a ganhar e, sobretudo, a obter maior confiança do nosso povo relativamente àquilo que são os destinos governativos da Madeira e do Porto Santo. João Cunha Silva apresenta-se com o lema um projeto, uma equipa, um líder. Não. Não é bem isto? Esse é um dos lemas, mas há outro que é estava vencer errado, e mas unir. foi isto que eu li. E serve a oportunidade para, junto dos candidatos, meus colegas de partido, dizer-lhes que estou disponível, caso perca, para colaborar com o vencedor e espero que todos eles estejam disponíveis para trabalhar comigo, caso seja eu o vencedor, como espero que venha a acontecer. Mas há mais um slogan, são as pessoas que contam. Porque este novo ciclo tem que ser virado para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais carenciadas e mais necessitadas, e é preciso que este partido volte a ser o partido solidário e voluntário que sempre foi, o porta-voz dos anseios e ambições dos madeirenses, e fale claro do problema das pessoas, da vida das pessoas, fale claro de forma que elas entendam e que se revejam no nosso projeto Vou pedir também. e na nossa política. Muito obrigado. Sérgio Marcos, um pacto de confiança é o seu lema. Exatamente. É esse mesmo o lema, Generosa. Um pacto de confiança para recuperar a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses. Eu acho que há uma crise grave no nosso regime autonómico e democrático, não é exclusivo da região, ele sente-se um pouco por todo o lado. Há uma crescente desconfiança das pessoas no sistema político, na própria ideia de democracia e na própria ideia de autonomia, e acho que é fundamental recuperar essa confiança, porque senão não há possibilidades de caminharmos todos mobilizados em torno de objetivos comuns. Acho que este pacto é crucial, é decisivo, ele tem que assentar numa nova forma de fazer política, numa reforma profunda do sistema político, numa tal nova relação com a República, num novo paradigma de desenvolvimento económico e social. Todos estes são grandes objetivos, sem os quais muito dificilmente recuperaremos a confiança. Miguel Sousa, juntos conseguimos, juntos salve seja, é o seu lema. Mas acredito que é verdade. Olha, nós estamos na situação de, pela primeira vez na história, uma geração viver pior do que a anterior. O desemprego da Madeira é o mais alto em Portugal. As empresas reduziram os salários. A função pública perderam mais do que os outros portugueses que também trabalham na função pública. Os reformados tiveram as suas reformas cortadas. Nós pagamos mais impostos em Portugal do que os outros. Muito mais que os açorianos, também mais do que os continentais. Os transportes são do mais caro que há por aí. E o custo de vida é o mais caro em Portugal. Ora, nós temos que inverter isto, porque nós estamos mal a receber e estamos muito mal a pagar. E, portanto, juntos, talvez possamos fazer para que esta Madeira se torne outra vez atrativa. E agradeço naturalmente a todos, um agradecimento também, em especial aqui à plateia, aos militantes do PSD, que fizeram questão de acompanhar este debate em direto. Por hoje é o ponto final neste debate. Voltamos a estas diretas do PSD dentro de um mês, com mais outro debate, com outro tema. É tudo. Boa noite. Fique bem.